Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Santa Cruz. É um prazer te receber aqui no nosso canal. Afinal de contas, esse é o canal do professor de Educação Física. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as aulas de Educação Física em espaços não adequados. Então, muitas vezes, os professores não possuem na sua escola uma quadra, um pátio, um campo, um local adequado para a realização das práticas corporais. Então, nesse sentido, o professor deve fazer adequações. Lógico que não é o cenário ideal. O cenário ideal é que existam os espaços adequados para as práticas do componente curricular de educação física. Mas, principalmente, em escolas localizadas em cidades do interior, cidades ribeirinhas, onde existe uma dificuldade maior na infraestrutura das escolas, o professor de educação física acaba se deparando com mais essa dificuldade. Além de não ter o material didático pedagógico adequado, também o espaço não é adequado para o desenvolvimento das suas aulas. Então, nesse sentido, o que é que nós recomendamos? Recomendamos que o professor ele faça adaptações curriculares. Agora, é inegociável que a aula de educação física seja colocada em prática para os estudantes. Então, nesse sentido, nós vamos utilizar algumas das unidades temáticas que têm uma predisposição maior dentro das suas habilidades para desenvolver essas aulas no espaço mais reduzido ou no espaço adaptado. Então, brincadeiras e jogos, por exemplo, tratando aí dos jogos cognitivos, dos jogos de tabuleiro, onde o professor pode fazer adaptações para essa unidade temática em espaços não adequados ou espaços reduzidos. Outra ideia também é trabalhar com as aulas de ginástica, de conhecimento do seu próprio corpo, dos esquemas corporais. Então, tentar utilizar o espaço da própria sala de aula, afastando as cadeiras, para que você gere ali um espaço mínimo para que esses estudantes possam fazer demonstrações, possam experimentar esses movimentos da ginástica. Então, nessa perspectiva de aulas mais práticas. Quando a gente não tem um espaço adequado, é apostar também nas habilidades que são um pouco mais cognitivas, onde os estudantes possam trabalhar em pequenos grupos, e dentro dessa perspectiva, projetar essa aula de educação física sem abandonar o currículo que é proposto. Nós sabemos das dificuldades de você realizar uma aula de educação física sem um espaço adequado, mas aí você vai fazer as adaptações que são necessárias. Como eu volto a ressaltar que é inegociável que a aula de educação física aconteça, que as práticas corporais sejam desenvolvidas por meio das habilidades. Quando você vai tematizar, por exemplo, os esportes, você pode seguir numa linha mais conceitual, uma linha mais cognitiva, desenvolvendo aí exercícios com quiz, com perguntas, respostas, com atualidades esportivas, no sentido de não deixar que essas habilidades sejam desenvolvidas pelos estudantes. Então, nesse esquema de adequações dentro do currículo, pelo espaço reduzido das aulas, o professor vai justificar isso junto à coordenação pedagógica, junto aos próprios estudantes, essa necessidade de adequar aos espaços e materiais. A gente sabe que não é tarefa fácil, mas dentro dessa projeção, algumas unidades temáticas elas podem ser reajustadas no sentido de oferecer aos estudantes uma aula de educação física que tenha, no mínimo, uma priorização curricular de algumas habilidades, tá certo? Então, dentro da nossa dica do canal de hoje, a gente fala de adaptações para espaços reduzidos nas aulas de educação física. Então, você vai fazer a flexibilização das habilidades, escolher aquelas habilidades que são prioritárias e aquelas que se pode adequar para uma realidade de um espaço reduzido. Ok? Então, essa é a nossa dica de hoje. Um grande abraço e até a próxima.